É por isso que cada família nesta hora, Senhor, está, Jesus, clamando em uma só voz juntamente conosco, clamando a Ti, clamando a um Deus vivo. Ó Senhor, traz a solução para o nosso Brasil, para as nossas vidas. Ó Jesus, nós Te amamos, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos. Nós não cansamos de dizer que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Redentor. Ainda na adversidade nós o louvaremos, nós o glorificaremos, nós exaltamos ao Deus vivo. Exalte ao Senhor aí onde você estiver no seu lar, e tudo aquilo que você precisa nesta noite, o Senhor abrirá os céus, o Senhor abrirá os céus sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre a cada lar, sobre a cada família. Creia nesta noite, a tua oração não é em vão. Tudo que você ora e coloque nos pés do Senhor Jesus, Ele está recebendo, Ele está recebendo. E nesta noite, nesta hora, Ele levanta do teu trono, Ele levanta do teu trono, está olhando para mim e para você nesta noite, e Ele vai agir ao nosso favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aí onde você está no teu lar, glorifique a Deus, se expresse, exalte, exalte. Se você sentir vontade de aplaudir, se você sentir vontade de pular, de glorificar, de bendizer o santo nome do Senhor Jesus, faça isso, se expresse na presença do Senhor. Isso o diabo não pode roubar de nós. Nós somos verdadeiros adoradores de Cristo, somos verdadeiros adoradores. Aleluia, 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 Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos. Obrigado, Espírito Santo, pela tua doce presença. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de vós, o Senhor tem cuidado da sua família, o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Santo, santo és o Senhor. Aleluias, toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Como é bom poder estar na Tua casa te adorando. Como é bom termos esses lares que estão na extensão da Tua casa também.
Espírito Santo, vai movendo em cada vida, vai movendo em cada família agora que está conectado aqui conosco, não só com a questão do online, Senhor, mas conectado com o céu, conectado com a Tua presença, conectado diretamente com o Senhor. Pai, Tu és a nossa razão de existência, Tu és a nossa provisão, Tu és o nosso bem maior. Não há nada que se compare a Ti, não há nada que precisemos mais do que a Tua presença, do que a Tua glória. Tu és santo, 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 poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória e majestade estão diante de Ti, a força e a formosura estão no Teu santuário. Não há ninguém igual a Ti, Senhor. A rocha, o fundamento, a estrela da manhã. Ah, Senhor, são tantas as qualificações, o Senhor está acima de todas elas. Eu poderia dizer muitas palavras para Te qualificar aqui, e faltariam palavras. Ah, Senhor, santo, santo, santo é o Teu nome. Aleluia. Adore, querido, aí na tua casa. Se você está aqui conosco, feche os teus olhos e adore, adore, adore ao Senhor. Vai liberando palavras de adoração. Há uma unção, a unção dEle. E a unção não tem limites. Ela não está só restrita aqui para dentro da igreja. Ela está aí para a tua casa, para a sala da tua casa, aonde você está agora. Essa unção vai até ti. Aleluias. Porque a palavra diz que Ele é onipresente. Aleluias. Vamos declarar mais uma vez esse refrão dessa canção. Em Teus braços, aleluias. Em Teus braços é meu descanso. Ele é o nosso descanso. Em Teus braços é meu descanso. Ele é o descanso. Em Teus braços é meu descanso. Nosso pastor e nada nos faltará. Em Teus braços é meu descanso. Mais uma vez. Em Teus braços é meu descanso. Ele é, sempre será. Em Teus braços é meu descanso. És meu descanso. Diga, diga, diga. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Sim, Pai, Tu és o nosso descanso. Tu és o nosso descanso em todas as situações. Por isso, Senhor, nessa noite da esperança, nós cremos nessa palavra, que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Podemos andar pelo vale da sombra e da morte, mas Tu estás conosco. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque a Tua presença é real. Obrigado por se fazer presente em nossas vidas, em cada casa, em cada lar, em cada família que está aqui conosco nessa noite. Te amamos, Te louvamos, Te engrandecemos, e toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, graça e paz, boa noite a todos, que bom poder estar aqui com você nessa noite. Eu queria compartilhar uma palavra com você nessa noite, uma palavra que o Senhor me deu durante esses dias que nós estamos vivendo de pandemia, quarentena, Covid-19. Eu tenho todos os dias feito a minha devocional, e em uma dessas devocionais o Senhor gerou no meu coração essa palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite. E essa palavra está lá nos Salmos de número 126. Salmos de número 126. Eu vou ler com você aqui 3 textos para poder desenvolver com você essa meditação, desenvolver com você esse devocional também que o Senhor nos colocou no coração. Salmo 126, versículo 1 até o 3, diz assim a palavra: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Agora o próximo texto, Salmo 137,
verso 1 até o verso 4. Diz o seguinte: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções de alegria e diziam: cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Agora o próximo texto, Jeremias, capítulo 29, verso 10 e o verso 14. Do 10 ao 14, diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, assim diz o Senhor. Amém, queridos? Eu vou orar. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite compartilhar essa palavra. Eu creio que é uma palavra de esperança, uma palavra de quebrantamento, uma palavra de fé, uma palavra que vai trazer aos nossos corações o alento que precisamos para esse tempo que estamos vivendo. Peço ao Senhor que nos dê sabedoria, capacidade para liberar uma palavra aqui do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto que eu li, esses 3 textos têm algo em comum, muito interessante. Fala sobre o povo de Deus, que era o povo de Judá. Lembrando que, só para a gente se contextualizar aqui no texto, o povo de Israel foi dividido em dois reinos. O reino de Israel, o reino do norte, e o reino de Judá, o reino do sul. E o reino de Judá, o Senhor permitiu que eles fossem levados cativos à Babilônia. Permitiu que eles fossem levados ao exílio da Babilônia. Agora, uma coisa interessante em tudo isso também, diz aqui onde eu li, nesses 3 textos, eu li eles, o primeiro texto dizendo, no Salmo 126, que foi quando eles retornaram, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Depois o segundo Salmo, dizendo quando eles estavam lá, qual era o sentimento que eles tinham. E finalmente, o terceiro texto, que foi de Jeremias, onde eu li, onde Deus mandou uma mensagem para eles que estavam lá, uma mensagem de consolo, uma mensagem de paz e uma mensagem de esperança. Mas o que tem a ver essa questão do povo estar na Babilônia por 70 anos conosco hoje? Eu quero fazer aqui uma analogia com relação a essa situação deles, porque aqui diz que eles foram para o exílio. Aqui diz que eles ficaram lá presos por 70 anos. Nós ainda não estamos presos 70 anos, né? Nós estamos nessa quarentena, eu acho que já passou de 40 dias, né? Já estamos mais de 50 dias na quarentena, não sei quantos dias, não estou contando, mas nós estamos de alguma forma também exilados. E olha que interessante, né? A palavra exílio, ela diz o seguinte, que é aquele que se excluiu do convívio em sociedade, é aquele que está na solidão. Eu vou repetir novamente para você. O que é a palavra exílio, né? A origem dessa palavra é aquele que se exclui do convívio em sociedade. É aquele que está na solidão. Então eu creio que tem tudo a ver conosco, né? Nós estamos hoje vivendo esse tempo de exílio também. Esse tempo onde nós estamos nas nossas casas, onde nós estamos isolados, né, das pessoas, do contato. De certa forma, não estamos como eles, né? Eles estavam na Babilônia por 70 anos, presos, escravos, com serviços forçados. Eles não tinham a possibilidade nem de sair. Nós ainda temos a possibilidade de estar dando uma saída, né? Às vezes vamos aí num comércio, né? Vamos até o mercado, voltamos para casa. Mas, de alguma maneira, eu entendo que o Senhor está movendo sobre nós da mesma forma que moveu sobre esse povo. Por que o povo foi levado ao exílio? Foi levado ao exílio para que houvesse neles um despertamento espiritual. Eu creio que esse tempo que estamos vivendo do Covid-19 não é à toa. O Senhor não perdeu o controle de nada.
Outro dia eu vi um pastor pregando e ele dizendo o seguinte, né, que pessoas têm a impressão que Deus diz o seguinte: nossa, apareceu esse vírus, e agora, o que eu faço? Não, Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas. E eu creio que nós estamos tendo a oportunidade, nesse tempo de exílio, nesse tempo de quarentena, de nós nos reaproximarmos de Deus, alinharmos novamente nossa vida com Deus, da mesma forma que o povo foi preciso ir para o exílio, para despertar para o Senhor. É interessante que quando o povo foi para o exílio, por que eles foram para lá? Havia uma falta de cumprimento dos princípios de Deus. E a maneira como Deus achou foi levá-los para lá, para começar um trabalho com eles. Agora, uma coisa muito importante também para nós entendermos, eu creio nisso, que o que está acontecendo conosco hoje, a nível de quarentena, a nível de pandemia, esse isolamento, essa dificuldade de estarmos aqui no culto presencial, né, estamos aqui com o auditório com as cadeiras vazias, mas você está aí me vendo, é que eu creio que é um tempo de um divisor de águas nas nossas vidas. Eu não sei você, mas sem dúvida nenhuma, para mim, tem sido um tempo de mais intimidade com Deus. Tem sido um tempo de muito mais oração, tem sido um tempo de muito mais leituras de livros que eu precisava ler, da palavra de Deus ser lida. E então esse tempo, com certeza, será um tempo onde nós seremos marcados. É claro, nunca mais esqueceremos, né, desse tempo de Covid-19, mas também espiritualmente Deus está fazendo uma obra no nosso coração. É um tempo onde Deus está mexendo com a nossa espiritualidade. Aqueles que estavam apáticos, frios, mornos, aqueles que estavam levando uma vida na correria do dia a dia, com a sua agenda lotada, né, sem tempo para Deus. Agora é o momento de colocar em dia a nossa espiritualidade com Deus. Agora, uma outra coisa ainda interessante também, nesse tempo de Covid-19, de pandemia, ou olhando aqui para a história do povo de Judá que estava no exílio, é que Deus usa momentos de crises para ter um despertamento espiritual. Quando nós olhamos a história dos avivamentos que aconteceram, todos foram precedidos por algum tipo de crise. Porque a crise leva a buscar mais, a crise leva a orar mais, a crise leva a ler mais a Bíblia, a crise leva a ter mais intimidade com Deus, a crise leva a aumentar a fé. Então, sem dúvida nenhuma, tudo isso está acontecendo conosco nesse tempo. Agora, uma coisa também interessante para entender é o seguinte: toda crise, ela é temporária, ela vai passar, vai acabar. Só que a crise, ela causa em nós alguns sentimentos, como tristeza, melancolia, causa angústia, causa em muitos até desespero. Outro dia alguém falava, né, isso foi várias pessoas que eu vi durante esse período de quarentena, dizendo: o mundo está acabando, Jesus está voltando. Teve até um pastor contando que o filho dele perguntou para ele assim: será que vai dar tempo de eu casar? Queridos, nós estamos vivendo, sim, eu creio, tudo isso é profético, tudo isso é cumprimento de Deus nas nossas vidas, mas eu creio que grandes coisas de Deus ainda estão por vir, como nós lemos nesse texto aqui do Salmo 126, onde o Senhor fala isso para o povo de Israel: grandes coisas estão por vir, aí na tua casa, na tua família, na tua vida, grandes coisas estão por vir. Agora, uma coisa muito interessante é não se esquecer, que mesmo em tempo de crise, ou mesmo em tempo de angústia, o Senhor está atuando, o Senhor não esqueceu de nós, os olhos do Senhor estão sobre nós, a presença dEle está sobre nós. Nós cantamos aqui uma canção, né, nos braços dEle, eu creio nisso, como o Salmo 23 que eu citei aqui também, que Ele é o nosso pastor nesse tempo, e nada vai nos faltar. Agora, uma coisa interessante, quando a gente fala de angústia, é sobre o significado da palavra angústia, né? O significado dela é o seguinte: ela vem da palavra no latim, angústia, é angústia mesmo, do jeito que se escreve, que significa aperto, sufocação, estreitamento. Aperto, sufocação, estreitamento. Eu gostei dessa última palavra, estreitamento. Eu creio que está se estreitando. É como se você estivesse vindo por um caminho largo e o caminho agora começou a se estreitar. A vida espiritual com o Senhor começou a se estreitar. O Senhor quer mais de nós, o Senhor quer nos levar a novos níveis, o Senhor quer nos levar a novos patamares de espiritualidade, o Senhor quer que você vá mais alto com Ele. Eu creio nisso, nesse tempo. Agora, o que muitas pessoas se esquecem no tempo da angústia,
é que o Senhor está presente, como eu comentei aqui. Os olhos dele estão sobre nós. Lá no Salmo 46, versículo 1, diz o seguinte: o Senhor é o socorro bem presente no tempo da angústia. O Senhor é o socorro bem presente no tempo da angústia. Também diz em Provérbios 24:10 o seguinte: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Em Joel 3:10 diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Em Neemias 8:10 diz assim: porque a alegria do Senhor é a tua força. Então nesse momento, profeticamente, você que está me assistindo, você pode repetir assim comigo: eu sou forte. Pode dizer, eu sou forte. Você pode dizer, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Porque nesse tempo que eu estou vivendo, é a alegria dEle que vai trabalhar no meu coração. É a alegria dEle que me sustenta. É a alegria dEle que é a minha rocha, que é o meu fundamento. É a alegria dEle que me faz ir adiante. É a alegria dEle que gera esperança em mim. Aleluia. Glória a Deus por isso. Mas eu quero ainda, nesse tema de angústia, trazer para você aqui umas duas atitudes que eu achei interessante para a gente compartilhar, que nós temos que ter nesse tempo de angústia. A primeira atitude diz o seguinte: devemos confiar. Nós devemos confiar. Lá no texto de Salmos, capítulo 56, no versículo de número 3, diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Precisamos confiar. É interessante que falar de confiança para as pessoas, uma pessoa que está passando uma dificuldade, uma pessoa que está passando uma luta, alguém que está com uma enfermidade, alguém que está lá no hospital, alguém que está vivendo alguma circunstância assim de abalo, e nós chegamos e damos essa palavra: confie em Deus. Mas agora vamos olhar para nós. Você tem confiado em Deus? Você consegue confiar em Deus? Outro dia eu estava meditando no Salmo que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. E eu me deu curiosidade de saber a origem da palavra confiar. E eu procurei essa origem. Olha só, a palavra confiar vem do latim, que significa confidentia, ou seja, confiança. E vem de uma outra palavra chamada confidere. Confidere significa acreditar plenamente com firmeza. A palavra confidere, ela é dividida em duas sílabas. A primeira sílaba é a palavra com. A palavra com significa intensificativo. Intensificativo ou intensidade. A palavra fidere significa acreditar, crer, que deriva de fides. Fides é igual a fé. Fides é igual a fé. Então, nós poderíamos dizer que a palavra confiar significa ter uma fé intensa, ou uma intensidade de fé. Olha só, quando eu procurei essa definição, eu gravei aqui na minha mente e me deu um outro sentido para a palavra confiar. Então a palavra confiar significa ter uma fé intensa. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. Eu sei que é um texto que você conhece, nós sempre falamos sobre ele, principalmente quando falamos de esperança, quando falamos de um Deus que atua, trazendo sobre nós a presença dEle, o ânimo, um Deus que gera a fé. Mas a fé é a certeza das coisas que não se veem. Nesse momento que estamos vivendo, nós não conseguimos às vezes visualizar o futuro. Como que vai ser? Quando vai acabar essa quarentena? Será que as coisas voltarão ao normal? Será que nós vamos voltar? Quando voltaremos para os cultos presenciais? Quando estaremos no auditório da igreja? Eu estou aqui pregando, eu olho para as cadeiras, mas eu visualizo aqui o rosto das pessoas, nos seus lugares, pessoas que têm os lugares já marcados, que sentam em determinados lugares. O teu lugar está aqui, para que quando tudo isso passar, você volte e sente-se nesse auditório para adorar, para glorificar, para engrandecer o nome do Senhor. Mas nesse momento, nós precisamos confiar, principalmente naquilo que nós não estamos vendo, mas o Senhor já sabe. O Senhor já tem tudo escrito por nós. Romanos capítulo 10, verso 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Vou repetir novamente.
Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. É o que você está fazendo agora. Você está aqui me ouvindo. Você que está aí na sua casa, seja onde você estiver agora assistindo esse culto online, você está me ouvindo. E quando a gente ouve a palavra sendo ministrada, vai sendo gerado fé. Quando você lê a palavra na sua casa, você abre a sua Bíblia, você faz o seu devocional, está sendo gerado em você, você está alimentando a tua fé. E a fé precisa ser alimentada. E ela só é alimentada pelo ouvir a palavra, pelo meditar na palavra. Essa é a primeira atitude que precisamos ter diante da circunstância que estamos vivendo hoje, para alimentar nossa esperança, confiar. Uma segunda atitude que eu separei aqui também, é resiliente, forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Olha só. Não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, eu quero declarar ela mais uma vez sobre você aí. Se você estiver com os seus familiares do lado, quem estiver aí com você assistindo, diga essa palavra, libere essa palavra profética para essa pessoa. Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Então foi uma palavra que o Senhor deu para Josué, encorajando Josué adiante. Não ia ser fácil, né, a caminhada de Josué. Josué assumiu a liderança de um povo, passada para ele através de Moisés, e tinha muitas batalhas que viriam pela frente. Ele teria que lutar para alcançar a terra prometida, as promessas que Deus tinha, e era natural, como em Josué, como é em nós, o desânimo, o abatimento. O que nós vamos fazer diante da circunstância? Mas Deus vem com essa palavra e diz: seja forte e corajoso. Isso significa que ele estava falando para Josué: você precisa ser resiliente. Embora a Bíblia não tenha essa palavra dentro dos textos dela, mas é uma palavra nova, né, nos anos para cá. Mas essa palavra resiliência, ela vem do latim também, chamado resiliens. Resiliência significa voltar ao estado normal. Voltar ao estado normal. Na psicologia, eu achei interessante trazer para você essa definição. Na psicologia, a resiliência é definida como, compreendida como a capacidade de uma pessoa lidar com sérios problemas, vencer os obstáculos pessoais e sociais e não ceder à pressão, seja qual for a situação. Agora veja só, na física, isso mesmo, na física, resiliência significa, é a propriedade que alguns corpos ou objetos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Olha só. E agora a resiliência cristã é a capacidade de manter-se firme diante das lutas enfrentadas por nós cristãos. Mas isso não quer dizer que você não vai se abalar, mas que você vai se manter firme, mesmo diante das situações difíceis que possam vir. Olha só, então resiliência, nós poderíamos dizer que resiliência seria a mesma coisa que resistente. Ser resistente, não se abalar diante das situações. A física, que eu li aqui uma definição, fala de corpos e objetos que têm a propriedade de voltar ao estado que elas eram. Como, por exemplo, você pegar um determinado objeto, dobrá-lo e soltar e ele voltar novamente ao seu estado que estava anteriormente. Quer dizer, mesmo que venha sobre nós circunstâncias difíceis, nós vamos nos apegar a Deus, vamos nos fortalecer nele, porque Ele nos dá toda essa força que precisamos. Agora, uma coisa interessante quando se fala de resiliência, né? A resiliência hoje, ela é aplicada no meio corporativo, meio profissional, nas palestras motivacionais, ela é trazida para as pessoas no meio secular, no meio profissional e pessoal, para que as pessoas se levantem diante das circunstâncias e vençam, e vão adiante. Mas podemos aplicar ela tranquilamente aqui na palavra, porque mesmo antes da resiliência ser ministrada atualmente, ela já estava no Antigo Testamento, Jesus já falava sobre ela, lá na Bíblia o Senhor já liberava palavras de ânimo para o seu povo, ou seja, vocês precisam ser resilientes. Então, confiar e ser resiliente
é o que nós precisamos nesse tempo que estamos vivendo, para que a nossa esperança não desapareça, para que a nossa fé não esmoreça. Você precisa confiar e também ser resiliente. Agora eu queria ir para uma outra etapa aqui interessante, do exílio do povo da Babilônia. Teve uma outra etapa agora, que eu li lá no Salmo 126, versículo 1 e 3, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu gosto bastante do início desse texto, que diz assim: o Senhor restaurou. O que vem a ser a palavra restauração? A palavra restauração, ela vem do latim restauratio, restauratio, ato de renovar, reparar. Se nós separarmos a palavra reparar, o R, o re, significa de novo, e o restaurar significa estabelecer. Então seria de novo estabelecer. O Senhor estava falando para o povo o seguinte: eu vou estabelecer vocês de novo no que vocês estavam. Lembra que eu falei aqui da resiliência, né, na parte da física? Diz de um corpo, de um objeto que volta ao seu estado normal, que passa por uma circunstância, mas depois volta ao normal. Podemos aplicar aqui, né? O povo vivia tranquilo, vivia na sua vida normal, na normalidade do dia a dia, foram parar no exílio, e agora o Senhor diz para eles: ó, eu vou trazer vocês para o seu normal, para a sua normalidade. Eu vou restabelecer em vocês a vida. Eu vou restaurar novamente a caminhada de vocês. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção em tudo isso, é que o Senhor diz assim, ó, que iria restaurar a sorte deles, e eles ficariam como quem sonha. Você já ficou como quem sonha? Você já teve assim alguma experiência que você queria muito algo, que você queria ter muito algo, seja alguma coisa material, uma viagem, não sei, você queria conquistar isso, e quando você conquistou, aquilo chegou nas tuas mãos, você ficou tão alegre, mas tão feliz, que poderia dizer a seguinte frase: eu estou como quem sonha, eu estou sonhando, né? A gente usa: será que eu estou sonhando? Né? Me belisca, porque eu estou sonhando. Agora o Senhor disse para eles que iria restaurar, que eles ficariam como quem sonha, e disse o seguinte: a sua boca se encherá de riso, e a sua língua de júbilo. Quer dizer, o Senhor faz um trabalho completo. Eu creio nisso, amados. Eu creio que hoje nós estamos vivendo esse tempo de isolamento, não podemos estar juntos, não podemos estar aqui na igreja, não podemos estar nesse auditório, mas em breve, eu creio, nós vamos estar. Outro dia eu estava assistindo a TV na minha casa, passou rapidamente uma propaganda, um pequeno clipe que mostrava as pessoas em isolamento, e tinha uma música de fundo, um narrador que dizia o seguinte assim: o que será, como que vai ser? Ele dizia a seguinte frase: como vai ser quando tudo isso terminar? Você já imaginou? E aí acabava o clipe. Ele deixava aquele gostinho para você pensar assim: puxa, a hora que isso acabar, a festa que eu vou fazer, a hora que isso acabar, a hora que eu encontrar as pessoas novamente, a hora que eu puder abraçar as pessoas, a hora que eu puder sorrir perto das pessoas, né? A hora que podemos estar em comunhão, a hora que podemos estar aqui na igreja adorando, buscando a presença de Deus juntos. Possivelmente, talvez nós poderíamos dizer essa palavra: estamos como quem sonha. A nossa boca se encherá de riso, a nossa língua se encherá de júbilo. Eu gosto dessa palavra júbilo. Essa palavra júbilo, ela vai além de alegria. Ela é uma felicidade extrema. É algo que não contém dentro do peito. É algo assim que a gente precisa botar para fora, porque estamos muito felizes. E isso vai acontecer conosco, pois foi uma promessa liberada sobre o povo nessa ocasião. Mas a palavra é profética. E hoje eu estou sendo um profeta aqui para você, um profeta que libera a palavra. Todo aquele que expõe a palavra do Senhor, todo aquele que libera uma palavra sobre as pessoas, está profetizando. Eu estou profetizando que você estará como quem sonha. Agora, continuando ainda aqui, diz o seguinte: além de encher a boca de riso, além da língua estar como um júbilo, ele ainda diz assim: entre as nações se dirá, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O Senhor tem feito grandes coisas. Nós podemos não perceber,
mas o Senhor não para. O Senhor está trabalhando. Nós podemos estar nesse tempo se referindo parados, não estamos em atividade intensa como já estivemos, mas o Senhor não parou. O Senhor continua, e grandes coisas Ele está fazendo. E Ele ainda termina dizendo assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse salmo é considerado um salmo, uma canção que o povo de Israel, o povo de Judá fez quando retornou do exílio. Eles estavam tão felizes, mas tão contentes, que eles cantaram essa canção. Agora, para a gente caminhar aqui para a conclusão, eu fiz questão de trazer aqui mais um texto, que está no livro de Esdras. Esdras capítulo 3, versículo 10 e versículo 11, diz assim: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, e diziam: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram o Senhor pela fundação da casa do Senhor. E ainda no verso, na continuação aí do versículo 12, 13, diz assim: porém muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo e da alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão alta voz, que o som se ouvia de muito longe. Olha só, queridos, é profético isso. O povo de Israel, o povo saiu do cativeiro, voltou para Jerusalém, voltou para sua cidade, a história toda está lá no livro de Neemias também. Quando eles voltaram, a cidade foi levantada, foi reestruturada, foi reconstruída, e aí precisava ver agora, depois da restauração material, da restauração física, de levantar os muros, as casas, precisava-se agora restaurar a espiritualidade do povo, alinhar o povo de novo com Deus. E aí foi chamado Esdras para fazer isso. Diz a palavra, eu não li aqui o texto, mas Esdras abriu a palavra do Senhor na praça pública, onde estava reunido homens, mulheres, crianças, velhos, e ali ele começou a ler a palavra, e veio sobre eles um grande mover de Deus, um grande avivamento, um grande derramar. Diz que eles choravam, diz que eles se ajoelhavam no chão, todos, inclusive crianças. Houve uma grande comoção ali naquele momento, porque o Senhor estava restaurando a sorte deles, como lemos ali no Salmo 126. E o interessante ainda de tudo isso, diz aqui, vou repetir novamente, diz que a voz deles era de choro, era tão forte, o júbilo era tão grande, eles falavam tão alto, que podia se ouvir muito longe. Eu creio nisso, queridos, eu creio que isso é profético para nós. Nós vamos viver isso assim que tudo isso acabar. Por isso, alimente a sua esperança, a sua fé, confie, tenha resiliência, que nós vamos estar reunidos juntos, e nós vamos levantar as nossas vozes de júbilo, para cantar, para adorar. Eu creio que vai ser ouvido a distâncias, porque nós vamos estar aqui como quem sonha, a nossa boca se encherá de riso, a nossa língua de júbilo. Glória a Deus por isso, glória a Deus por essa palavra. Eu creio num grande avivamento. Eu falei lá no começo, que todo avivamento é precedido de crise, todo avivamento é precedido de tempo de angústia, e foi o que aconteceu aqui. Aqui se cumpriu aquilo que eu disse lá no começo também, quando Esdras leu a palavra, e todos eles foram tocados, quebrantados, se arrependeram, e se colocaram na presença de Deus em choro, em pranto, em alegria. Foi o resultado daquela crise, trouxe um grande avivamento, e eles voltaram a ser aquele povo abençoado, aquele povo onde Deus prometeu, onde Deus começou a cumprir as promessas, como também tem para você, como também tem para mim. As promessas se cumprirão, porque grandes coisas o Senhor fará por todos nós. Amém, queridos? Eu queria orar com você nesse momento. Queria ir onde você está, na sua casa, se você puder agora fechar os teus olhos e se colocar na presença do Senhor, diante dessa palavra. Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus. Pai,
Obrigado por essa palavra. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque a tua palavra nos alimenta com esperança. Obrigado porque a tua palavra gera fé. Obrigado porque a tua palavra pode trazer ao nosso coração, como eu falei aqui nessa ministração, a intensidade de uma fé. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor não se esqueceu de nós. Eu sei que o Senhor está atento, está com os ouvidos atentos. Eu li aqui, Senhor, um texto que diz que o Senhor sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. O Senhor diz aqui, você disse para o povo, para que o povo orasse, para que o povo clamasse, porque o Senhor ouviria. O Senhor também disse para que eles orassem de todo o coração e te buscassem, porque o Senhor seria achado deles. Então nós queremos nesse tempo, que estamos em isolamento, que estamos em quarentena, nós queremos buscar a tua face, nós queremos buscar mais intimidade, nós queremos ouvir a tua voz. Nos ensina a buscá-lo de todo o coração, nos ensina a sermos livres nesse tempo da religiosidade, da apatia, sermos livres da mediocridade de uma vida de oração, mas sim, Senhor, de uma vida de oração intensa, de uma leitura de Bíblia intensa. Revela a palavra ao nosso coração, faz saltar aos nossos olhos a tua palavra. Pai, cada casa que está aqui agora acompanhando online, abençoa cada família, abençoa, Pai, cada esposa, cada marido, os filhos, abençoa essas crianças que estão, Pai, na frente, Senhor, das suas televisões, computadores, notebooks, celulares, enfim, Pai, libera a mesma unção que está nesse altar, vá para essas casas, invada essas casas, a tua nuvem de glória esteja sobre cada um. Pai, eu profetizo avivamento nas casas, eu profetizo um mover do Espírito, eu profetizo que aquele que está desanimado, aquele que está abatido, aquele que está sem esperança agora, seja renovado pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo de adoração, obrigado por esse tempo de louvor, obrigado por esse tempo de palavra. Nós te adoramos, nós te exaltamos e cremos na tua palavra. Como Joel diz que a glória da segunda casa será maior, a glória do Senhor sobre nós será maior, a glória será maior. Aleluia por isso. Muito obrigado, Senhor, obrigado. Deus te abençoe, querido, um grande abraço e até domingo na próxima transmissão.